Vamos conversar hoje sobre rotina, produtividade, autoconhecimento. Estava desanimado, mas agora animei. Vambora. O vídeo de hoje vai ser, acho que, o mais importante, ou pelo menos o mais instrutivo do canal. Muitas pessoas pensam que ter uma rotina produtiva é lotar a sua agenda das 6 da manhã às 9 da noite, ininterruptamente, fazendo coisas que você deveria fazer, com atividades que te melhoram, com alta performance e com tudo, mas nem sempre isso é verdade. Nós precisamos de respiros, nós precisamos de descanso e por isso que rotina tem mais a ver com autoconhecimento do que com qualquer outra coisa. Eu sempre falei isso para todas as pessoas que eu já ajudei a mudarem a rotina. Inclusive, se você quiser a minha ajuda, clica aqui no link abaixo. Todo mundo chegava, todo mundo não, mas boa parte das pessoas chegava com essa intenção de ter uma rotina produtiva. E a rotina produtiva para essas pessoas era sempre uma agenda lotada com 1 milhão de tarefas, sem descanso, sem nada. Aí eu sempre perguntava, porque já aconteceu comigo, né, várias vezes. Sempre perguntava, tá, mas quanto disso você consegue cumprir? Quanto disso você consegue fazer? Daí as pessoas, não sei, então... E sabe, dava aquela contornada e não respondia verdadeiramente a pergunta. Porque eu sou um ser humano, eu conheço outros seres humanos baseado nas coisas que eu faço também. Então, sempre que a gente atola a nossa vida, ou atola a nossa rotina de coisas, geralmente a gente não consegue cumprir. Por quê? Quando a gente quer ter uma rotina, geralmente a gente sai de, sei lá, sem rotina nenhuma, para algum pouco de disciplina, de motivação e tudo, e a gente não consegue colocar isso tudo de uma vez. Mas enfim, nós precisamos de autoconhecimento e de sinceridade para conosco mesmos, porque nem sei se essa frase está certa, né? Mas nós precisamos de sinceridade porque a gente precisa entender o ponto chave, o ponto principal, que é: não adianta a gente ter uma rotina muito bonita no papel, sendo que a gente não consegue executá-la. Se você consegue ter uma rotina produtiva das 6 às 9, que eu duvido muito, acho que é mentira, porque ninguém tem essa capacidade. Não ninguém, né? Mas pouquíssimas pessoas têm essa capacidade somente depois de muito treino. Enfim, se você não consegue ter essa rotina, não adianta nada você colocá-la no papel, sendo que você não vai executá-la. Eu sempre falo aqui sobre ter uma rotina perfeita, a rotina ideal. Mas mesmo essa rotina ideal, ela precisa de descanso, ela precisa de pausas, precisa de alternância de tarefas um pouco para que você consiga ser melhor e performar melhor naquilo que você quer fazer, vamos assim dizer, né? Por isso que autoconhecimento e sinceridade andam juntos com a sua rotina e com a sua produtividade. Porque se você não consegue admitir para você mesmo que a sua rotina, que você não está fazendo a sua rotina, aquilo que você se propôs, de nada adianta. E muitas pessoas ficam cegas e confiando demais na motivação e na disciplina e não conseguem entender isso e deixam de lado. E por isso, justamente por esse motivo, por ter uma rotina totalmente além daquilo que elas conseguem, elas acabam desistindo e desistem mais uma vez de ir para academia, mais uma vez de ler, mais uma vez de ter uma rotina, de se dedicar a um trabalho, porque isso é justamente muito pesado para elas. Elas não começaram do jeito certo. Então, rotina é autoconhecimento. Ou rotina e autoconhecimento andam juntos. Então, o que você deveria fazer? O primeiro ponto, a minha sugestão é: se você acha que você consegue fazer tudo aquilo que você se propôs, comece a marcar. Mas marcar com sinceridade. Coloca assim, eu vou ler 15 minutos todos os dias. Ou sei lá, você quer começar grandão já. Você quer começar lendo 1 hora. Então tá bom, vai lá. Lê 1 hora todos os dias. E marca quanto tempo. Você vai colocar lá, das 9 às 10 eu vou ler. Beleza. Das 9 às 10, às 9 você senta e você lê até às 10. Os dias que você fizer isso de modo completo, você marca. Pode ser... Hoje é junho, preciso até renovar o meu caderno aqui. Pode ser dessa forma, como eu já ensinei. Você coloca os hábitos aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. Você coloca os hábitos aqui. 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 E daí você vai marcando nos dias que você fez ou não. Tá bom? Se você fizer menos que 1 hora, você marca. E você vai ver que, impressionantemente, vai ser difícil você começar com um hábito desse. Mas isso é só
esse controle de rotina é só para aqueles que acham que... Não só, né? Mas principalmente para aqueles que acham que conseguem fazer tudo do jeito que querem, da forma como querem e na quantidade que querem. É só para entender que muitas vezes não vai ser assim. E principalmente se você está começando, entendeu? Então, pega aquilo que você julga que seja a sua... Escolhe aí umas 5, 6 coisas, 3, que seja, e marca todos os dias. Você se compromete a fazer todos os dias e marca todos os dias que você fizer. E que você não fizer também, para você ver e ter esse parâmetro. Tá bom? Porque justamente quem começa com essa ideia de eu vou ter uma rotina muito produtiva, que eu vou fazer muita coisa e vou lotar a minha agenda, vai perceber ao longo do tempo que existem duas possibilidades. A primeira, ou você tá mentindo e não tá fazendo. A segunda, você vai se cansar muito mais rápido. E o negócio é o jogo da constância, tá bom? Isso aqui é o primordial. Então, autoconhecimento na veia para quem quer ter rotina. Nossa, tá mais perto essa câmera, né? Mas autoconhecimento e sinceridade são fundamentais para sua rotina, tá bom? E eu sugiro que, como tudo na vida, para a gente aprender, a gente precisa de humildade. Eu já fiz isso muitas vezes e já ajudei várias pessoas, várias mesmo, a construir essa rotina, a ter uma rotina mais disciplinada, mais motivada, como você quiser chamar. Enfim, uma rotina que funcionasse. E eu sempre bati na tecla e eu sempre percebi que a maior parte das pessoas vinha querendo ter uma rotina de super-herói. Ou montar uma rotina de super-herói, sendo que somos humanos, tá bom? Então, o primeiro ponto é, entenda que você é humano. Tá tudo certo, segue o jogo. Nós temos limitações por causa disso. E se você acha que você é muito produtivo, faça esse exercício de marcar aquilo que você faz todos os dias. Tá bom? Se propõe, vou fazer isso aqui e vou marcar. E você vai ver que muitas vezes você vai falhar. Muitas vezes vai dar errado, enfim, por culpa sua, por culpa de qualquer outra coisa. Mas é assim que funciona. Então, nós, ao invés de ter uma rotina totalmente cheia de coisas, nós precisamos ter uma rotina com coisas impactantes na nossa vida, coisas que impactam diretamente, que nos fazem ser melhores ou que nos levam aos nossos objetivos, e contundente, entendeu? A gente tem que pensar que na rotina a gente tem vamos supor numa luta, né? A gente tem que dar o soco contundente naquele momento. Então você precisa ter uma chance, pau. Só que você repete essa chance todos os dias, né? Ou você vai ali medindo distância e tudo mais para depois dar um soco contundente. Tá? Nós precisamos ser afiados, profundos, contundentes quando a gente estiver fazendo aquilo que a gente se propôs a fazer. Então, pensem nisso, coloquem isso em prática, que do fundo do meu coração mesmo, eu acho que isso aí muda muito o jogo, esse negócio de autoconhecimento, e tem uma rotina com descansos. E o que são esses descansos? Só pra não largar isso aí completamente. 15 minutos entre uma tarefa e outra, sem celular. Pô, você tava estudando por 1 hora e meia? Pausa aí, 10, 15 minutos, fica tranquilo. Vai caminhar, vai olhar o céu, vai se expor ao sol, coisas do tipo. Não use celular. E pause entre as tarefas. Eu já percebi um negócio, às vezes eu tô muito animado. Por exemplo, agora eu tô animado. Eu tô com vontade de gravar muitos vídeos seguidos, só que eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso, por quê? Porque a hora que eu terminar, eu sei que eu vou estar exausto. E daí a minha próxima tarefa vai sofrer as consequências da minha exaustão por causa desse meu ânimo. Então, tente manter algumas coisas assim, sabe, sempre no mesmo nível. É a melhor coisa que você pode fazer. E nos dias que você quiser dar um pouquinho a mais, você dá. Beleza, eu posso gravar agora uns 2, 3 vídeos, mas eu não vou gravar 15. Não vou aproveitar essa animação. E o que eu já percebi, que às vezes eu tô muito excitado no negócio, uma coisa nova, querendo fazer, e eu vou lá e passo do tempo. Esses dias eu fiz isso, passei a manhã inteira fazendo uma coisa que eu tava gostando. Aí chegou na parte da tarde, assim, mesmo descansando, a cabeça ainda tava ruim. Não cometam os mesmos erros que eu cometi, que eu cometo muitas vezes. Eu acho que, eu gostaria muito de ter ouvido isso quando eu comecei.
porque a minha rotina era extremamente apertada, era extremamente desgastante e me desgastou mesmo fisicamente e mentalmente, e eu não consegui sustentá-lo, né? Isso há uns bons anos. E se eu tivesse ouvido uma dica dessa, talvez eu teria sofrido por querer ser produtivo demais, mas eu teria me ligado mais rápido de que as coisas não podem ser tão sem autoconhecimento e tanto pô, querer ser produtivo demais e fazer as coisas muitas vezes empurrando com a barriga mesmo. Fechou? Um grande abraço, até amanhã, valeu e falou!